Deus é Deus. A igreja em Jerusalém, descrita no livro de Atos, é para nós uma referência. Por meio dela, nos orientamos em direção a uma prática de fé madura, bíblica e genuinamente cristã. A igreja de Jerusalém foi confirmada e aprovada por Deus, que se manifestava com poder por meio do seu Espírito. No capítulo 1 de Lucas, vemos o registro da comunhão da igreja com Jesus, o ressurreto. Não havia dúvidas por parte dos membros desta igreja a respeito da sua ressurreição. O próprio Jesus se certificou disto ao passar 40 dias se apresentando aos seus discípulos, ensinando e até mesmo comendo com eles. Eles testemunharam a ascensão de Jesus ao céu em glória, como cumprimento de sua palavra. O Cordeiro se tornara rei. Atos capítulo 2 fala do momento em que a igreja estava em ardente oração, quando o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre a carne de todos. Pedro relaciona este evento como o cumprimento de mais uma promessa. Atos, capítulo 2, versículo 16. A igreja testemunhava as promessas de Deus se cumprindo, as profecias tomando vida e forma diante dos seus olhos. Neste momento, os membros desta igreja experimentaram o recebimento de dons tremendos, como o de falar em outros idiomas para que a palavra fosse anunciada a todos os judeus, que não compreendiam o aramaico, a língua falada nos tempos de Jesus. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, demonstrando claramente que aqueles homens e mulheres não eram mais os mesmos. A presença de Deus não se manifestava apenas no público, mas também na vida privada da igreja. Também acontecia manifestações de poder em lugares fechados, particulares, enquanto a igreja orava fervorosamente em uma casa em Jerusalém. O lugar tremeu com o poder de Deus e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo de número 31. O juízo de Deus também renovou o temor no coração da igreja quando o casal Ananias e Safira tentaram manipular e enganar o Espírito Santo. Eles foram mortos por isso. No capítulo de número 6, vemos o relato de uma igreja crescendo e demandando estrutura e multiplicação de liderança. Não faltava nada para os seus membros, pois todos eram supridos em suas necessidades. Havia comunhão e partir do pão. O Senhor ia multiplicando a igreja dia após dia. Mas de repente, os ventos mudaram. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, líder na igreja em Jerusalém, foi morto por apedrejamento e neste mesmo dia estourou uma perseguição em Jerusalém, ficando na cidade somente os apóstolos. Os demais precisaram deixar suas casas, negócios, famílias e amigos para salvarem suas vidas. Mas eles não deixaram a fé em Cristo e continuaram a viver crendo, pregando, ensinando e manifestando as boas novas do reino de Deus, porque o mesmo Deus que manifestou poder no tempo anterior à crise era o mesmo que agora manifestava poder nos tempos de privação. As adversidades da vida não definem os limites de Deus. Ele simplesmente é. Um dos maiores desafios da vida cristã é adorar quando tudo nos falta. Mas como diz o rei Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque a igreja em Jerusalém perseverou, mesmo quando tudo faltou. Porque eles sabiam que Deus é Deus, Deus não muda.
Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.